Olá, tudo bem? Como você está? Eu espero que bem. Nós estamos aqui para recapitular, na verdade, estudar mais uma lição durante essa semana. E obrigado por você que está nos acompanhando nas redes sociais dos canais da Igreja Adventista do Sétimo Dia da cidade de Catanduva. É bom estar com você aqui e sente, caminhe, coloque seu fone de ouvido e desfrute desse estudo junto conosco. Nós estudamos no trimestre passado a lição de Marcos, que foi essencial para o crescimento da nossa vida espiritual. E nós entraremos neste próximo trimestre com o tema do Evangelho de João. Se você ainda não tem a sua lição da Escola Sabatina, providencie urgente a assinatura, porque isso aqui é um deleite para a nossa alma. Se você ainda não me conhece, eu sou o Marcos Rogério Fâncio, sou o diretor da Escola Adventista aqui da cidade de Catanduva. E para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, do que nós fazemos, mudando a história das crianças da nossa cidade, entre lá no Instagram e procure a nossa página, EADV Catanduva, que você vai encontrar a página da Escola Adventista, EADV Catanduva, tá bom? Entra lá e acompanha o nosso trabalho. Nós estamos trabalhando para poder mudar não só o futuro, mas a vida também das nossas crianças. E você é o nosso convidado para poder ir conhecer a nossa escola através das páginas ou pessoalmente também. Vai nos fazer uma visita, nós estaremos à disposição para poder atendê-lo. Como eu já disse, eu sou o professor Marcos e aqui à minha direita eu tenho o Celso. O Celso ele é colaborador também da Escola Adventista. Bom dia, Celso. Bom dia pessoal que estamos assistindo. Que através dessa recapitulação da lição, que possamos tirar dúvidas sobre tudo aquilo que Deus espera de nós. Muito bem. E aqui ao meu lado esquerdo eu tenho o Henrique, também colaborador da Escola Adventista. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui, já trabalhando há alguns anos na rede, a gente pode dizer que é suspeito, Porque é a melhor educação adventista do mundo, tá bom? A melhor educação que não só ensina o pedagógico, mas também ensina as crianças a como entender o sentido do céu. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã. Isso mesmo. Obrigado por vocês aceitarem prontamente esse convite. A sua fala foi muito certeira, tio Henrique, porque a gente tem o costume de chamar o Henrique de tio Henrique, carinhosamente, não só pelos funcionários, mas as crianças também, porque além de ser a maior rede confessional do mundo, ela também tem o propósito de trazer essas crianças e seus familiares mais próximos de Cristo. Além, é lógico, de um preparo educacional específico, sempre treinando seus professores, colaboradores, para fazer o melhor na vida das crianças e de seus familiares também. Bom, vamos entrar na lição. Como eu disse, nós vamos estudar esse trimestre sobre o Evangelho de João, um livro muito conhecido na Bíblia, se não um dos principais ali do Novo Testamento. E essa lição, durante a semana, tem o título de Sinais que apontam o caminho. Nós veremos aqui que João aborda alguns milagres, chamando eles de sinais. Nós vamos entender o porquê. Nós temos aqui o verso para memorizar essa semana, que está lá em João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Vem dizendo o seguinte: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenham vida em seu nome. Então nós podemos entender um pouquinho desse versículo, qual que é o intuito. Mas eu também gostaria de ouvir os meus amigos que estão aqui comigo. Nós entendemos que todo o livro da Bíblia foi inspirado por Deus e ele tem um propósito, ele tem uma mensagem central, ele tem uma essência dentro desse livro. Eu gostaria do compartilhamento dos meus amigos aqui, do porquê João escreveu esse evangelho. Qual que é a essência desse evangelho? Qual foi o motivo, talvez, por trás da inspiração de Deus, através da pessoa de João ali, para que esse evangelho fosse escrito? É interessante que o livro de João ele foi escrito dos anos 90 para o ano 100, E foi uma época muito difícil em que João escreveu esse livro. Ele já estava exilado na ilha de Patmos, Lembrando que esse João não é o João Batista, mas é o João discípulo amado, Aquele que se reclinava ao peito de Jesus ali,
E ele conta detalhes, né? Até o próprio articulista aqui, ele colocou aqui como se fosse um tapete persa, né, professor Marcos e Celso? Né? Então eram detalhes, né? Assim como um tapete, ele tem as suas contagens, seus centímetros e tudo mais, ele detalha realmente os milagres que são sinais, que a lição está dizendo, né? Importantíssimos para os nossos dias. E ele fala aqui, ó, para que vocês creiam. Então, os estudiosos dizem assim, para que vocês continuem crendo, porque é também para gerações, né? Gerações vindouras, e podemos dizer que é também para a nossa geração, né? Esse significado do Evangelho. Sim, e aqui como fala também no verso, né, para que muitos outros milagres ou sinais foram escritos. Não que eles sejam menores dos que foram registrados na Bíblia, né? Hoje, recapitulando aqui, eu estava pensando, se João escrevesse tudo que foi escrito na Bíblia, ou, aliás, esses sinais, né, que não foram escritos, imagina o tamanho que seria esse livro. Imagina o tanto de bênçãos, de milagres que nós viríamos, né? E que nem o tio Henrique, o diretor aqui já mencionou, João registrou isso para que nós creiamos em Deus, né? Para mostrar qual a importância de crer em Cristo, né? Que Ele é o único que nos dá a oportunidade de salvação neste mundo. Né? Muito bem, é isso mesmo. E avançando aqui na lição, nós vemos uma sequência que vem, obviamente, logo depois desse tema aqui de sábado. Enfim, nós vemos aqui o casamento em Caná. O que acontece? Eu conheço esse milagre desde pequeno como o primeiro milagre de Jesus, né? Nós vemos aqui que Jesus ele estava numa festa, né? Na verdade era um casamento, e ali a princípio tinha acabado o vinho, né? E as famílias ali preocupadas, né? O que iria acontecer para que os noivos não passassem esse vexame, né? Da falta do vinho. E aí você já conhece essa história. Jesus vai lá, pede para encher as talhas de pedra e ele transforma a água em vinho. E aí a gente entende que João, ele cita que esse milagre ele estava na sequência do anterior. É isso mesmo, Henrique? Esse milagre, a gente percebe que ele não curou ninguém. Então por que ele era tão importante, ele foi citado ali por João? Interessante aqui que, se você olhar no comentário bíblico da lição, você vai ver que esse milagre acontece num casamento. Jesus está naquele casamento enfatizando o significado do casamento. Hoje nós podemos perceber que, infelizmente, os casamentos eles estão o quê? Se acabando, não é verdade? Sim, e até porque nós podemos entender que o casamento é uma instituição divina, né? Então, calhou de Jesus estar ali, né? Num casamento, e ali acaba o vinho, e ali o que Jesus faz? Jesus faz o primeiro milagre ali, né? Ele transforma, tinham ali 6 talhas de pedra, que era usado então para purificação ali, né? E ele pede que encham as talhas. E quando as talhas estão cheias, o que Jesus faz? Ele faz o milagre. É interessante que levaram para a pessoa experimentar aquele vinho, né? E eles experimentaram e disseram assim, puxa, mas será que vocês então guardaram, né, este vinho para servir por último? Né? Por quê? Porque realmente Jesus é quem fez o milagre, né? De transformar esta água que foi colocada em talhas de pedra num vinho tão saboroso, né, que então teve naquele casamento. Né? Bom, nós entendemos aqui então que esse milagre foi feito e salvou a vida dos noivos ali. Sim. Salvou a vida deles. Mas isso teve um propósito também, esse milagre, né? Qual que era o propósito, além de, claro, salvar este casamento? Porque ali estava com ele não só as pessoas da festa, mas os discípulos que já andavam com Jesus. Então os discípulos estavam com Jesus ali e esse milagre teve alguma importância para esses discípulos? Isso talvez mudou alguma coisa na cabeça deles, porque eles tinham aceitado o chamado, estavam com Jesus, mas eles não tinham presenciado nenhum tipo de milagre ainda. Então, qual foi a importância desse milagre para os discípulos de Jesus? Eu acho que o importante para eles foi que nem você mencionou, né, diretor?
Até aquele momento eles só tinham ouvido falar, né? Eles estavam presenciando a fala, vamos dizer assim. Mas quando Jesus faz esse primeiro milagre, no próprio comentário bíblico diz que eles não estavam tão preparados, porque eles só estavam ouvindo. Mas quando Jesus fez esse primeiro milagre, não só ele, mas também outras pessoas que estavam ali, eles começaram a perceber que quem era realmente Cristo, né? E aí, daí para frente, ele foi demonstrando o seu poder, qual seria a mensagem da sua vinda aqui nessa terra, né? Porque, infelizmente, muitos não creem. Infelizmente, as pessoas querem ver, só ver. Mas a parte de... Como eu posso colocar? Hoje em dia, nós não temos Jesus, vamos colocar assim, presencial, fisicamente. Nós só ouvimos. Então, é isso que toda a Bíblia foi escrita para que, através dela, nós tenhamos a certeza e convicção de quem é Jesus, né? É interessante porque eu fico pensando, eu sempre tento trazer as analogias para o nosso tempo hoje. Se eu estivesse com Jesus, eu iria perceber que ele era alguém diferente, porque, primeiro, que ele conhecia a palavra de Deus, ele era uma pessoa inspirada, porque tudo o que ele fazia é para o bem e para o amor das pessoas. Mas a partir do momento que eu vejo ele transformando a água em vinho, aquilo dá uma credibilidade diferente. Né? Porque assim, se eu tinha alguma dúvida de que ele realmente era o Messias ou que ele era o Filho do Deus vivo, que fazia algo diferente para as pessoas, ali cairia por terra qualquer dúvida que eu teria. E ali, na sequência, não só isso... Bom, só entrar aqui num detalhe que eu gostaria de perguntar para vocês. A gente percebe que esse vinho que foi transformado por Jesus aqui, a palavra original ali no grego se diz oinos, né? Que ele é tanto usado para o suco da uva, que é o suco da uva fresco, espremido na hora ali, né? E também como vinho fermentado, que é aquele vinho que fica no odre por um bom tempo, lá no reservatório. E aí, com o tempo, ele cria-se uma fermentação. Dessa fermentação vem o álcool se tornando vinho, né? Estudando aqui, vocês entenderam o quê? Será que era um vinho? Aquele vinho realmente fermentado, já que leva-se um tempo para poder se transformar, ou era o suco da uva? E a senhora White, ela afirma aqui, né, professor Marcos, que o suco produzido pelo milagre não era alcoólico, né? Então, ou seja, era algo realmente divino, né? E a lição, ela fez aqui um formato de sanduíche aqui, porque o que aconteceu aqui? A gente percebeu que anos passado aconteceu ali podemos dizer, não foi um milagre, mas foi até um castigo para o povo egípcio, né? Que a lição ela comentou aqui, né? Que o Nilo, o rio Nilo, era, podemos dizer assim, a maior potência que os egípcios tinham. E por causa do orgulho desses egípcios e pela incredulidade, né, por parte ali deste povo, o que aconteceu? A água do Nilo se transformou em sangue. Olha só, um castigo para aquele povo, né? E aí, mais para frente, Moisés já havia dito que iria vir um profeta, e esse profeta seria o próprio Jesus, né? Porque a incredulidade daquele povo disse, olha, vai vir um profeta, e esse profeta é o próprio Jesus, e anos para frente veio Jesus a fazer esse primeiro milagre de transformar esta água, né, num suco de uva realmente não fermentado, mas natural. Sim. Né? E uma coisa que o senhor comentando aí, tio Henrique, que me veio aqui à mente, que quando Jesus transforma esse suco, o puro suco, né, que ele não era fermentado, de uma certa forma ele quis mostrar também o quê? Que as suas palavras não eram palavras que distorcidas, que como eu posso colocar, que ela não se contradizia, né? Que era uma palavra clara do que Jesus, o porquê que Jesus veio a este mundo, né? E aí, como o tio Henrique falou, que anos passados foi transformada a água do Nilo em sangue, por quê? As pessoas tinham eles tinham vários deuses naquela época. Então, ou seja, a palavra de Deus, Satanás tentava minar a clareza disso, né? E o puro suco da uva traz o quê? Clareza, liberdade, mostra o propósito
da palavra de Deus, né? Que é mostrar o caminho e a verdade. Isso mesmo. Eu não sei vocês, mas eu tenho a curiosidade de provar esse suco de uva. Quem sabe um dia, no Sim. nosso primeiro banquete lá no céu, a gente não toma esse suco de uva que Jesus Amém. fez com as próprias mãos. Quando a gente avança na história, a gente vê aqui o segundo sinal na Galileia. A gente muda o enredo e aponta aqui para um oficial, onde ele tem um filho enfermo, acamado, e ele se encontra com Jesus, né? João, ele faz uma conexão entre esse milagre do casamento com essa cura do filho do oficial. Por que será que João ele entrou nesse detalhe, fazer essa conexão entre esses milagres da festa do casamento e a cura do filho do oficial? O interessante que eu vejo aqui, professor Marcos, é o seguinte: talvez aqui não seria. Claro que o milagre seria importante porque o filho precisaria ser curado, né? Mas aqui essa conotação aqui que faz aqui, que João faz, é que o homem também precisava de um milagre, porque o homem ele era incrédulo, né? Então a incredulidade estava atrapalhando com que o filho desse oficial fosse curado, né? Sim. E então Jesus ele leu os corações, né? E ele via que realmente tinha alguma coisa que o impedia de que o filho desse homem fosse curado, né? Era a incredulidade do homem, né? Porque Jesus podia fazer o milagre, né? E a lição também colocou aqui que existem vários milagres, né? Que para você que está nos assistindo, pasmem, mas Satanás ele também pode fazer milagres. Ele era um Né? anjo de luz, né, Tiago? Exatamente. E existem milagres que são feitos pelo próprio inimigo. Sim. Né? Mas o milagre verdadeiro aqui é aquele que perdoa o pecado, restaura o pecador e depois restaura então a saúde física dessa pessoa. E, tio Henrique, é importante a gente entender também aqui que esse homem que nem o senhor disse, ele era um incrédulo, né? Ou seja, Jesus queria curar essa incredulidade dele para que salvasse a vida do filho dele. Ou seja, através disso, Jesus está falando o quê? Que aquele que tem fé verdadeira em Cristo também tem a oportunidade de salvar outras pessoas para Cristo. Com certeza. Né? Como uma pessoa incrédula vai ter a oportunidade de testemunhar quem é Cristo? Que nem muitas pessoas dizem que são ateus. Como que essas pessoas que se dizem ateus, que não acreditam em Deus, vai ter a oportunidade de salvar uma outra pessoa? Né? Que nem tem um verso que agora não me lembro se está na Bíblia ou nos livros de Ellen White, que fala assim, que não adianta às vezes a gente salvar o mundo e perder a nossa casa. Então nós temos que refletir o caráter de Cristo, porque através disso nós teremos a oportunidade de salvar as pessoas de dentro da nossa casa, mas também as pessoas que estão fora, né? Não adianta a gente ficar só dentro da igreja e não buscar os que estão lá fora. Cristo fez isso, Cristo buscou os que estavam lá fora, né? Cristo tentou mudar o coração dessas pessoas, mostrar quem Ele é, né? E mais para frente na lição, fazendo a conexão, né? Cristo também fala dos corações endurecidos. Sim. E aí mais para frente a gente vai falar sobre isso. Quando nós vemos a resposta de Jesus aqui oficial, lá em João capítulo 4, versículo 48, Jesus diz assim: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Jesus consegue identificar ali uma doença espiritual que era muito mais perigosa do que a doença do filho daquele oficial. Então Jesus, como você disse, Celso, ele tenta buscar o coração desse oficial primeiro. Sim. Né? E através dessa cura do filho dele também foi um motivo ali que ele conseguiu alcançar o coração desse oficial, porque a preocupação de Cristo, a preocupação do nosso Deus conosco está acima de tudo sobre a nossa salvação. Pode falar, Celso. E uma coisa que eu achei muito interessante, né? Agora escrito nos comentários, que o homem, quando Jesus falou isso, o homem creu. Sim. Ele levou, tipo assim, ele não foi correndo ver se o filho estava vivo. Ele demorou um dia ainda para chegar lá. Quantos de nós, às vezes, acontece, né? De nossos filhos ficarem doentes, a gente sai correndo que nem um desesperado para levar para o hospital ou socorrer, enfim. Mas quando Jesus falou, vai que seu filho vai ficar vivo,
Ele creu naquele momento. E aí, quando ele chegou em casa, ele confrontou e falou assim, o servo, né, falou que o filho estava bem. E ele falou assim, quando foi que isso aconteceu? E aí o servo falou assim, na hora 7ª, se eu não me engano, né? Aí o homem lembrou, foi no exato momento em que Jesus falou que o filho estaria vivo. Ou seja, se nós crermos, muitas pessoas através de nós poderão ser salvos, né? E eu volto ao texto lá, para que creiais, para que continueis crendo. Sim, Né? com certeza. Ou seja, os milagres que Jesus efetuou ali foi para que as pessoas continuassem crendo. Com certeza. Né? Crer é Continuassem importante. crendo. E aí você vê que quando Jesus fala com aquele homem, vai, o teu filho vive, ou seja, na verdade esse homem já foi curado do seu mal espiritual. Né? Porque aí, como você disse, constatou pelo servo que no momento em que Jesus falou aquilo, o menino tinha sido curado e ele não foi no mesmo dia, né? Ele foi no outro dia para casa, né? Confiante nas promessas que Deus poderia fazer por aquele, Sim. filho. Né? E aqui na lição, né, tio Henrique, eu até grifei, fala assim, o oficial, angustiado, lançou-se à misericórdia de Jesus, suplicando-lhe que curasse o seu filho. A resposta de Jesus foi tranquilizadora. Ele disse, vá, seu filho vive. Ou seja, nós temos que reconhecer quem é Jesus. Temos que quebrantar o nosso coração, né? Não adianta a gente chegar a Jesus com um coração orgulhoso, que por mais que Jesus demonstre o seu poder, se nós formos com um coração cheio de incredulidade, não vai adiantar, né? Amém. Que Deus nos ajude, né? A ter esse coração quebrantado para nos achegar próximo de Jesus. Avançando na história, a gente vê um milagre que foi feito por Jesus lá no tanque de Betesda. Gente, eu tenho 36 anos. Esse homem estava paralítico há quanto tempo? Há 38 anos. 38 anos, eu não consigo imaginar o que é 38 anos sem você poder andar. E o que me impressiona é que ele colocava as suas forças, pelo menos ao que restava das suas forças, né? E a sua confiança em um mito popular, que era quando as águas se movimentassem ali, ele poderia pular dentro desse tanque para que ele fosse curado. E ali ele ficou por muito tempo, até então que Jesus entra nessa cena. Gente, eu gostaria que vocês descrevessem para mim o que é que realmente aconteceu ali quando Jesus encontra esse homem. E a gente percebe também, junto com essa pergunta que estou fazendo para vocês, a gente percebe que os milagres de Jesus sempre vêm acompanhado de um passo de fé das pessoas que vão receber esse milagre. E com esse homem do tanque de Betesda foi diferente? Ele precisou ter fé ou simplesmente ele levantou? Como que foi isso, gente? Me ajuda aí. Ele precisou fazer o exercício da fé. Porque se ele não tivesse fé tamanha, talvez ele não seria curado do mal que o aprisionava, né? Ou seja, como o professor Marcos disse, né, era um dito popular que até a própria Bíblia comenta isso aqui, né? Lá no texto bíblico está dizendo que era um anjo que agitava a água ali, né? E as pessoas eram curadas, né? E ele não podia, né? Ele era paralítico, né? Então, ou seja, até ele se mover para chegar, está dizendo que o tanque ele tinha 5 entradas, né? Então imagina ali a cena, né? O homem ali, paralítico, numa cama, deitado, as pessoas rapidamente entravam ali no mito, né? E achavam que estavam sendo curadas, né? E ali, esse homem, quando Jesus olha para ele, né? E fala assim, eu te ordeno, toma o teu leito E e anda. Levanta, o sentido seguido de ação. Sim. Né? Vá, entre no tanque. E ele creu naquilo. Né? E a lição diz que mais tarde, né? Lá no templo, Jesus o encontrou. Né? E disse assim, olha, você estava paralítico, logicamente, há 38 anos, né? Agora não volte a fazer, logicamente, o que você fazia. Né? Logicamente, queridos, que a gente não pode atribuir todos os pecados a doenças, porque nós estamos num mundo que as doenças, a morte, né, está aí para todos nós. A Bíblia fala assim que todos pecaram. É um mundo enfermo. O mundo é enfermo, né? E então, 38 anos ali paralítico, ele precisava, logicamente, da cura, mas talvez ele tivesse praticado também pecados, né, que o aprisionavam, então, dessa enfermidade. Ô, tio Henrique, e o importante também,
que nesse contexto aqui do milagre do tanque de Betesda, né, quando Jesus cura esse paralítico, quem que estava ali? Era só os enfermos? Não. Tinha os oficiais, tinha os, como eu posso dizer, as pessoas santas daquela época, né? Sim. Que eram agora me fugiu a palavra Os aqui. doutores da lei, Os né? doutores da lei. Sim. E naquele momento, perdão, que dia que era? Era sábado. Então Jesus também veio para quebrar um paradigma, né? Porque naquela época, os doutores da lei eles estavam tão arraigados a questões, leis humanas, que impediam eles próprios de fazer o bem às outras pessoas. Mas quando Jesus curou, ele curou no sábado, o que ele quis dizer? É lícito fazer o bem no sábado. Vocês podem salvar outras pessoas. Vocês devem salvar. Não é porque vocês se acham os doutores da lei que vocês não têm que ir lá salvar aquele pequeno. Ele até, na Bíblia, ele traz uma lição, né, que ele fala assim, se um boi do seu amigo, ou um animal que eu não lembro agora, cair num buraco, você não vai salvar? Então por que você não vai salvar aquele pequeno? Né? Então quando Jesus curou o paralítico, ele quis mostrar isso também, né? No sábado é lícito fazer o bem, é lícito você talvez ajudar uma pessoa caída no chão ou em outras coisas, né? Então a gente tem que abrir a nossa mente e entender o quê? Que Jesus veio para curar, salvar as pessoas e que ele também, através da sua Bíblia, nos dá a oportunidade de fazer isso. Se a gente não faz, aonde nós mostramos o amor de Cristo? Como nós vamos refletir o amor de Cristo? Né? Mostrar o amor de Cristo dentro da nossa casa é fácil. Por quê? São pessoas que nós amamos, pessoas que estão ao nosso lado, são os familiares. Mas e aquelas pessoas que estão na rua, que estão com fome, que estão passando por uma dificuldade? Quantas vezes a gente, às vezes, na correria do dia, vê aqueles senhores catador de lixo, vamos dizer assim, reciclagem, empurrando aqueles carrinhos pesados na rua. A gente, às vezes, para ajudar a empurrar esse carrinho na subida ou a gente deixa ele sofrer? Né? Muitas vezes nós hoje também temos algumas dificuldades, talvez até alguns milagres que nós esperamos que Deus faça em nosso favor, mas nós estamos recorrendo a lugares errados. Muitas vezes nós temos algum problema na nossa vida e ao invés de concentrar as nossas energias, pelo menos as que sobram, pedindo ao Criador, aquele que fez os céus e a terra, para que Ele intervenha com o milagre, a gente às vezes acaba procurando em lugares que não vai nos trazer fruto nenhum. Nem para a nossa vida humana, mundana, nem para a nossa vida espiritual, nem para a nossa salvação. Nós precisamos ter essa consciência de que somente Jesus é suficiente para curar todos os nossos pesares. Avançando aqui, Celso, você comentou bastante sobre essa questão dos líderes religiosos da época. Eles vinham de uma sucessão de erros religiosos. E ali, com suas doutrinas, eles acabavam colocando sobre o povo judeu muitas dificuldades. Nós vemos aqui que essa cura foi no sábado e Jesus estava preocupado, lógico, com a saúde desse homem e também com a vida espiritual dele. E Jesus, como criador do sábado, jamais ele iria ali fazer algo que transgredisse o dia que foi criado por ele. Então a gente percebe aqui, em Corações Duros, Celso, que muitas vezes, e muitos desses líderes, a sua maioria esmagadora, eles estavam mais preocupados com as pessoas que na cabeça deles estavam transgredindo o sábado porque carregavam uma maca, porque Jesus fez uma saliva ali para curar o cego, do que a própria salvação e a própria cura desse pessoal. Sim. Era isso mesmo, esse pessoal estava entranhado nessa religiosidade que acabava sufocando a presença do próprio Deus no meio do povo ali? Infelizmente, né, professor? Por quê? Muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Muitas vezes, às vezes, infelizmente, né, na nossa incredulidade, vamos dizer assim, a gente se pega fazendo algumas orações, meio que determinando para Deus o que nós queremos que Ele faça na nossa vida, né? Mas Deus não age dessa forma. Deus sabe o que é melhor para a gente, né? Muitas vezes a gente, vamos supor,
a gente às vezes fala assim, Senhor, eu queria tanto ter dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Mas se Deus às vezes fala não, não é porque Deus não quer ver a sua felicidade, mas Deus sabe, perdão, que se Ele fazer aquele milagre, você pode se perder, né? Então, quando aqui na lição de quarta-feira fala corações duros, Deus quer quebrar o coração das pessoas, né? Aqui embaixo ele vem falando, ele fala assim que os líderes religiosos, eles estavam cegos espiritualmente, porque eles estavam tão arraigados a tradições humanas, as leis que eles mesmos criaram, que eles não conseguiam enxergar mais quem era Cristo. Mesmo Cristo colocando na vida deles, na frente deles, os milagres, eles não criam mais. Tanto é que, infelizmente, né, através deles, eles acabaram crucificando Cristo, né? Então nós temos que abrir os nossos olhos, irmãos. E só conseguimos fazer isso através do estudo da palavra. Se a gente não estudar a palavra, não abrir o nosso coração para Deus, dificilmente Ele vai conseguir mexer no nosso coração. Que nem fala, né? Que Deus está à porta e bate à porta. Se a gente abrir, Deus vai entrar. Se a gente não abrir o nosso coração, Deus não entra. Deus não força ninguém a nada. Deus quer que a gente vá a Ele por amor, né? Interessante que quando o coração do ser humano está endurecido, ele não fica contente com a vitória do outro. Não. Ou seja, poxa vida, o homem paralítico há 38 anos foi curado por Jesus da sua doença espiritual e da sua doença física. Poxa vida, esses homens poderiam estar glorificando a Deus, mas o que eles fizeram? Aí que eles começaram a perseguir a Jesus. Sim. Né? Porque eles estavam enraigados em leis humanas, né? E se você olhar lá os comentários, você vai ver que eram 613 leis eles tinham, né? Mas aí o que acontecia? Tiravam do órfão, tiravam da viúva, as pessoas mais desfavorecidas eram desmerecidas por aqueles líderes religiosos, né? Porque eles não estavam preocupados com o bem próprio das pessoas, mas estavam preocupados talvez com a parte financeira, né? Preocupados com os seus dogmas e leis. Sim. Né? Aqui na lição até fala, né? Vem falando assim, Jesus estava tentando conduzir aquelas pessoas a verdades bíblicas mais profundas, para além das regras e regulamentos humanos, que, em alguns casos, acabavam ofuscando a verdadeira espiritualidade, né? Infelizmente, às vezes, nós acabamos criando regras que ofuscam a verdade de Deus, né? E às vezes a gente pode falar assim, lá fora alguns lugares fazem isso. Mas a gente tem que olhar para a gente e falar assim, será que a gente está fazendo isso? Né? Que nem no sábado. O sábado é um dia, tem que ser um dia prazeroso, deleitoso, né? Se a gente começa a criar coisas para dificultar, vamos dizer assim, o sábado, onde ele se torna deleitoso, prazeroso, a gente acaba ofuscando a nossa própria visão e a visão dos outros, né? Ensinando essas religiosidades, vamos dizer assim, que eram colocadas, né? Muitas vezes, dogmas e tradições humanas nos impedem de realmente enxergar a palavra de Deus como ela é. Às vezes nós estudamos a palavra de Deus e o Espírito Santo tentando falar em nosso coração ali daquela verdade, da vontade de Deus para a nossa vida, mas a gente lembra, mas o meu líder religioso, ele disse que não é assim. O meu líder religioso, ele disse que isso daqui não é para o nosso tempo, isso aqui foi para os judeus. O nosso líder religioso, ele disse que Adão e Eva não existiu. Então, são paradigmas, são dogmas, são tradições que acabam impedindo que o Espírito Santo fale na nossa vida, porque a gente prefere ouvir o que pessoas pecadoras, líderes religiosos falam, ao invés de ouvir o que a palavra de Deus, o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Avançando aqui na lição, queridos, a gente vê as reivindicações de Jesus. Uma vez um pastor perguntou assim para mim, como você sabe que Jesus era Deus? Jesus, ele se permitiu ser adorado e ele não escondia de ninguém que ele era o filho do Pai e que
o próprio Deus autorizava os milagres que ele fazia. E aí a gente percebe aqui, como nós acabamos de comentar, essa perseguição dos líderes religiosos não era só porque Jesus fazia os milagres no sábado. Porque além de Jesus fazer o milagre no sábado, o que ele falava, o que ele fazia em seguida? Ele endossava, tinha alguma coisa que endossava esses milagres que ele fazia? Bom, Jesus sempre, vem sempre isso à minha mente, né? Que Jesus tinha uma comunhão direta com o Pai. Ele sempre buscava o Pai. Na Bíblia mesmo fala que ele sempre estava em oração, ele sempre estava na casa do Pai, pregando sua palavra. Quando não estava pregando no templo, ele estava em qualquer lugar pregando para as pessoas, né? Então, Jesus tinha uma comunhão, vamos dizer assim, linda com o Pai. Existia uma harmonia ali. Uma harmonia, né? E sem essa harmonia, não tem como, né? Tem até um texto que diz, né? As obras que eu as faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim que faz as obras. Olha, ele testificava o Pai. Sim, e na próprio comentário, tio Henrique, né? Ele vem falando que Jesus, ele não fazia os milagres para se mostrar. Sim. Ou para tirar dúvidas das pessoas. Fazia os milagres para as pessoas, vamos dizer assim, para os interesses das pessoas. Ele fazia os milagres para mostrar quem é Deus, quem é Jesus, né? Ou seja, ele não fazia para satisfazer o ego das pessoas, mas sim para salvar essas pessoas. Ele fala assim, não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Sim. Né? Ou seja, eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui em comunhão com o Pai. Sim. Né? Ou seja, Jesus defendeu suas ações em 3 etapas, está falando aqui. Primeiro, ele explicou o seu relacionamento íntimo com o Pai. Jesus mostrou que ele e o Pai agem em harmonia a tal ponto que ele tem o poder tanto para julgar o mundo quanto para ressuscitar os mortos. Sim. E depois ele coloca aqui, em segundo lugar, Jesus mencionou 4 testemunhas em sua defesa. João Batista, que seria aquele, né, que realmente iria abrir o caminho. Sim. Né? Depois ele coloca aqui os seus próprios milagres, né, que enfatizavam realmente essa conotação com os pais, e o próprio Pai, as Escrituras. Então, cada uma dessas testemunhas fala em favor de Jesus. Né? O coração deles estavam tão endurecidos que eu acho que nem se Moisés descesse ali, que era quem eles com defendiam, certeza. né? E falasse que Jesus era o Filho de Deus, eles iriam acreditar. Caminhando para os finalmente, eu gostaria de ler um trechinho aqui, que se eu tentar reproduzir com as minhas palavras não terá o mesmo efeito. Diz assim: por meio da mesma fé podemos receber cura espiritual. Pelo pecado fomos separados da vida de Deus. Temos a alma paralisada. Por nós mesmos somos incapazes de viver uma vida santa, tanto quanto aquele paralítico era incapaz de andar. Que essas pessoas tristes, lutadoras, olhem para cima. O Salvador se inclina sobre aquele que adquiriu por seu sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade: queres ser curado? Eu gostaria de passar para os meus amigos aqui para que eles possam fazer as considerações finais. Bom, essa lição, ela veio mostrando o quanto nós necessitamos de Cristo, né? O quanto nós precisamos analisar as Escrituras, porque através das Escrituras nós julgamos ter a vida eterna, e para isso nós temos que sempre buscar a palavra. Sem a palavra, sem confiar em Deus, sem aceitar Jesus em nossa vida, nós não teremos a oportunidade, né, como foi dito aqui pelo diretor, de desfrutar do suco, né, no céu. Então, que a gente possa sempre estudar a palavra para quebrantar o nosso coração, tirar essa dureza do nosso coração e ir aonde Deus mandar. Henrique? Eu acredito que nós precisamos também aprender com a palavra de Deus a cada dia. Sim. Né? De ver esses milagres, de ver que Jesus realmente estava ali para aliviar, estava ali para aconselhar, sempre preocupado com o próximo. Né? Nós possamos também estar sempre preocupados com o próximo, né? E enfatizando aí o sábado para que nós possamos então fazer do sábado não algo que seja enfadonho, né? Ou que descansemos demais, né? Mas que façamos alguma coisa em prol do próximo, né? Porque Jesus ele fazia em prol do próximo, né? Ou seja, era para a salvação de alguém, era para a libertação de alguém. E tudo que fizermos no sábado,
que seja então em prol do próximo. Sim, que façamos para a honra e glória de nosso Deus. Exatamente. É isso mesmo. Vamos evitar de cair nas armadilhas, né, de crer em Deus e defender suas doutrinas corretas, mas não nos rendermos totalmente a Cristo. Queridos, obrigado pela sua presença. Que Deus continue abençoando a sua vida. Estude a lição. Vale a pena e é algo deleitoso para a nossa alma e traz refrigério também para os nossos pesares, talvez as angústias. Se temos alguma dúvida na palavra de Deus, esse é o caminho para podermos nos chegarmos mais próximo de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e sua família e também a gratidão aos amigos aqui que aceitaram prontamente o convite. Deus abençoe vocês.